Floriano de Azevedo Marques Neto. Ele é livre docente em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco. Doutor em Direito Público pela USP, professor associado do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da USP e de cursos de pós-graduação Lato Sensu da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Professor convidado de cursos de pós-graduação da Universidade Católica de Lisboa e da ESAM Peru, membro da Sociedade Brasileira de Direito Público. Convido então para falar sobre sanções na lei e mecanismos de compliance o Dr. Floriano de Azevedo Marques Neto. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente agradecer a oportunidade de vir aqui ter com vocês e dizer, vocês estão aqui ao longo do dia tendo várias conversas, várias intervenções. Vi que agora há pouco falou para vocês o professor Jacinto, e eu tenho 3 grandes diferenças com relação ao Jacinto, né? Primeira, vocês já devem ter notado, de tamanho, né? Segunda, de temperamento. O Jacinto é um sujeito muito calmo, muito tranquilo, eu sou um pouco agitado. E a terceira é que ele é um bom professor, né? Então, já notem desde logo as diferenças entre mim e ele. Mas, de qualquer forma, eu, apesar de não ter os mesmos petrechos, eu me esforço, tá certo? Então, vamos aqui completar esse ciclo que eu vi no programa Disposição sobre a lei, apelidada de Lei Anticorrupção, né? Pegando aqui 2 aspectos dela, que são as sanções, portanto, as consequências sancionatórias que a lei prevê para as ocorrências, as imputações daquelas infrações que a professora Vera descreveu para vocês, tá? Agora, antes do almoço, se não me engano. E depois completando com a importância que a lei dá, particularmente no âmbito das empresas, para a existência e previsão de mecanismos ditos aqui no estrangeirismo de compliance. Alguma coisa que eu coloquei na minha apresentação, eu vou passar mais ligeiro porque vi que já foram pontos abordados anteriormente pelos professores que me antecederam. Então, começando, você já tem aqui uma noção geral, né? Já viram aqui, dito pelo professor Carlos Ari, se não me engano, que a lei anticorrupção, ela não é propriamente uma lei que traz grandes novidades, que traz grandes inovações em tratar condutas que antes não eram ilícitas como condutas ilícitas. Isso efetivamente não ocorre. Há uma especificação aqui e ali, um detalhamento acolá, mas as infrações que a professora Vera expôs, em grande medida já eram infrações tidas como tal pelo ordenamento jurídico, na lei de improbidade, no Código Penal, na lei de licitações, enfim, não há uma novidade muito grande. Não há comportamentos que eram lícitos e passaram a ser ilícitos. Bom, então o que ela inova? O que, de certa forma, justifica estarmos aqui a tratar num seminário por um dia inteiro desta lei? Basicamente, ela traz algumas inovações que não são, no ponto de vista da infração, também posso antecipar, não são infrações de prever novas penas, novas modalidades de punição, mas particularmente no que tange ao alcance de quem é punível. Alcance de quem é punível. Qual é a regra, ou sempre foi a regra do nosso sistema punitivo, de sanções penais, de sanções administrativas, de sanções civis? A regra sempre foi identificar quem deu causa à conduta, né, uma conduta tida por infracional, tida por ilícita, pesquisar qual o intuito pelo qual aquela pessoa praticou aquela conduta, e aí verificar na prática intencional da conduta e no caráter infrativo da conduta uma pena que seja, aspas, a retribuição jurídica a uma conduta indesejável. Sempre foi essa a nossa tradição. Então, se eu pratiquei alguma conduta que por qualquer característica ela é uma conduta infracional, eu era punido. O meu próximo, que não teve nada a ver com a conduta, não é punido. E também aqueles que comigo se relacionam não são punidos. Bom, para
que nós vejamos o que a lei inovou, é preciso que nós entendamos para que serve a máquina e o ferramental punitivo do Estado. Isso é uma nota muito importante da gente ter na cabeça quando se trata de lei punitiva ou capacidade infracional. O Estado só tem por razão punir quando ele identifica comportamentos que violam padrões de conduta eleitos pela sociedade, e num sistema democrático são eleitos pela lei, que discrepam, divergem, são diferentes do padrão de conduta que a maioria da sociedade segue. Quando todo mundo passa a praticar a conduta infracional, o Estado não dá conta. Nós sabemos que é ilícito matar alguém. Qualquer criança sabe. Ou por questões religiosas, instintivas, e por questão cultural. Se matarmos alguém, seremos punidos. Obviamente que o sistema estatal funciona porque uma parcela muito pequena da sociedade resolve matar outra. Pode ser pequena do ponto de vista do número absoluto, mas não pequena do mundo absoluto. Milhares de pessoas cometem o crime de homicídio, mas é pequena do ponto de vista relativo. Se todos nós resolvêssemos matar nossos desafetos, lamento, o Estado não daria conta. Até porque os agentes do Estado também estariam matando. Por que eu estou dizendo isso? Porque a lei punitiva só funciona se o comportamento ilícito é exceção. Se todos nós formos ou fôssemos corruptos, não haveria lei anticorrupção que resolvesse o problema. Portanto, é fundamental que nós saibamos que a lei penal funciona quando ela pune à margem aqueles que são marginais, aqueles que são excepcionais em relação à regra. Conduta adequada por convicção. Por que a lei... Por que eu estou falando isso para apresentar a lei? Porque o principal objetivo dela é alargar quem é punido para criar mecanismos de soft law, mecanismos sutis que demovam a prática infrativa. Está clara essa ideia? Ou seja, a lei tem um objetivo explícito. Punir mais quem pratica condutas puníveis. A professora Vera explicou quais. Mas ela tem um objetivo maior que é implícito. Criar mecanismos internos às corporações, às empresas, aos agentes públicos e privados que desincentivem, desautorizem, façam descrer que a conduta punível é boa. Está entendida essa mensagem? Aí nós podemos entender o que a lei inovou. Por que ela inovou? Porque ela não vai querer punir o filho do corrupto, o vizinho do corrupto, ou a esposa do corrupto, que não praticaram ato algum. Ela quer alcançar a estrutura dentro da qual o sujeito que pratica o ato de corrupção se insere. E mais, aquela estrutura que potencialmente pode se beneficiar da prática corruptiva. Daí a grande inovação, que é a possibilidade de nós ampliarmos quem é punido por um ato de corrupção. Continua sendo punido aquele que praticou o ato de dar o dinheiro para o agente público. Já era. Não mudou nada. Mas permite que se puna também a empresa em benefício do qual aquele agente praticou o ato. Ou aquele que se beneficiou do ato de corrupção. Se o corruptor é um agente terceirizado, que faz isso em nome de uma empresa ou de um outro agente, esse outro agente, identificada a relação de benefício, pode agora ser punido. Só para que a gente possa saciar a sanha de ver mais gente punida por corrupção? Não. Para que haja um incentivo negativo, punitivo, para que aquela corporação fale, epa, eu não só não quero incentivar que alguém corrompa em meu benefício, estou ficando gago depois de velho, mas também porque ela, e aí a parte segunda da minha apresentação, a lei incentiva que a lei crie mecanismos de autocontrole contra a prática corruptiva. É isso. Se essa ideia estiver clara, podemos ir para casa porque o conceito da lei está dado. Não obstante, esse conceito que todos aqui devem achar positivo, a lei tem riscos. Tem riscos. Porque ao alargar, ao buscar essa perspectiva de trazer para dentro
do mecanismo de coibição, não só o aparelho de Estado, mas o mundo privado, ser também um agente de desincentivo da corrupção, a lei bota em risco algumas questões que podem ferir algum conceito de responsabilização sem possibilidade de coibir condutas, algum conceito de justiça, nós vamos tocar nisso. Bom, então, essa é a ideia, né? Não há grande novidade do ponto de vista do conceito jurídico, mas tem a grande novidade, que é o que nós... O som está baixo, para vocês está bom? Eu estou achando... Tá? Se tá bom, tá bom. Vocês estão me ouvindo aí atrás, né? Então, além de gago, eu estou ficando surdo. Mas... os juristas, o mundo jurídico, eu sei que aqui nem todos são de formação jurídica, trata essa novidade como a introdução da responsabilidade objetiva por atos de corrupção. Pode parecer complexo, mas não é. Responsabilidade subjetiva, que é o contraponto da objetiva, é aquela que imputa ao sujeito a responsabilidade pelos seus atos intencionais, aqueles tomados por dolo, interesse de agir delituosamente, ou culpa. Não um interesse, mas um risco de agir de maneira discrepante, censurável e, com isso, causar um dano. Responsabilidade objetiva é aquela que independe da demonstração concreta de dolo ou culpa. É aquela que se insere dentro de uma relação objetiva, relacional, pela qual o vínculo entre ato e benefício ou ato e consequência já traz a responsabilização. Então, essa é uma circunstância que não é que é nova pela lei anticorrupção. O novo é trazer a responsabilidade objetiva para fins de aplicação de sanções decorrentes de atos ilícitos. Por que ela não é nova? Porque o Código do Consumidor tem responsabilidade objetiva, né? Se o produto vendido por um fornecedor a um consumidor tem um vício, independente desse vício ser uma fraude, ser algo que o produtor fez de má fé, etc., se tem um vício, ele responde objetivamente só pelo fato do consumidor dizer: comprei seu produto estava com defeito, você responde. E se causar um dano maior, responde também pelo dano, não só pela devolução do produto. Atividades de risco, o Código Civil traz a responsabilidade objetiva, concessionário de serviço público, o Estado, enfim, responsabilidade objetiva. Trouxe aqui a responsabilização objetiva da pessoa jurídica privada em função das responsabilidades ou das infrações cometidas em face do que a lei anticorrupção diz ser infração punível. Exemplo para ficar mais claro. Um agente, um funcionário, um empregado pratica um ato de corrupção de um fiscal para que o fiscal não autue a empresa por uma infração qualquer. O agente, o empregado, que deu a propina para o fiscal e o fiscal que aceitou a propina, vão ser responsabilizados subjetivamente, no limite da sua alçada, né? Podem ser presos. Corrupção ativa, corrupção passiva. Mas a empresa, pela lei, pode ser punida pelo fato de aquele seu empregado ter praticado um ato de corrupção. Claro, não? Vamos lá. Um ato de corrupção no exercício do seu emprego ou função. Se esse sujeito, no domingo, dá uma grana pro policial, porque para não ser pego na lei seca, não é porque ele é empregado da empresa que a empresa vai ser punida. Mas se ele age como empregado da empresa e dá a propina para o fiscal não autuar a empresa passa a ser o quê? Responsabilizada objetiva. Para que fins? Para fins das sanções administrativas e judiciais. Ou seja, eu vou passar aqui várias sanções que a lei prevê. Várias possibilidades de punição previstas na lei. Por que eu digo que algumas são administrativas e outras são judiciais? Porque, em função da natureza da sanção, a lei disse: estas podem ser aplicadas pela autoridade administrativa. Outras, a lei não diz, mas nós entendemos assim, outras, tendo em vista o grau de radicalidade, de intrusividade da sanção, essa só um juiz pode dizer. Essa só um juiz pode decretar. E quais são, então, essas consequências?
já disse que já estão previstos, o professor Carlos Ari falou disso tudo. Desculpa, eu estou um pouco perdido porque mudaram minha apresentação e aí eu fico meio perdido espacialmente, mas a gente se acha. O Copdesk está diferente, né? E também o professor Carlos Ari disse para vocês que a responsabilização por base na lei anticorrupção não impede que o sujeito seja condenado criminalmente, que ele seja condenado por improbidade, para aquelas sanções que a lei de improbidade prevê, etc. Né? Bom, quais são essas sanções? Algumas são administrativas, outras são judiciais. Primeira das sanções, a sanção pecuniária, aquela que atinge o bolso. Aqui, a lei estabeleceu uma sanção pecuniária para atingir fundamentalmente a pessoa jurídica em nome de quem ou em benefício de quem o ato de corrupção foi praticado. Essa multa não impede que o agente privado corruptor, a pessoa, e o agente público corrompido, também pessoa, recebam sanções pecuniárias, por exemplo, com base na lei de improbidade. Está lá previsto na lei de improbidade. Aqui nós estamos falando da sanção que colhe quem? A pessoa jurídica. E vejam que a dosimetria, o valor dessa sanção, é extremamente relevante. A multa vai variar. Não está funcionando. Não sou só eu que estou surdo. Porque eu estou encostadinho, ó. É o microfone. Quer trocar? Aquele outro estava melhor. Porque ele está gravando, mas ele, na verdade, acho que ele não está saindo aqui no som, né? No auditório. Bom, eu vou falar para vocês ouvirem a capela, tá certo? O que não impede que o microfone capture aí o som, pode ser? Melhorou? Eu acho que não é o aparelho. Vamos combinar, não tem problema. 40 minutos de aula, agora pegou. 40 minutos de aula eu levo. 3 horas a voz começa a falhar. Multa de 0,1 a 20%, olhem só, do faturamento bruto da pessoa jurídica. Tá? Vejam, é uma multa bastante significativa, calculada com base não do benefício potencial daquela infração, mas do faturamento dela. Se a gente considerar uma multa de 10%, tá? Média aí, 10%, essa multa pode ser maior do que a média de lucro de muitos setores da indústria. É significativa. Tá? Só que essa gradação vai ser fixada no caso concreto. Observado qual o parâmetro? No mínimo, o valor da vantagem. Então, se o benefício potencial daquela conduta infracional era não pagar uma multa de 1 milhão, o mínimo da multa é o valor de 1 milhão. Que não impede que a multa de 1 milhão também seja aplicada com todos os consectários, juros, multa, correção monetária, etc. Parâmetro mínimo, o valor do dano. Parâmetro máximo, 20% do faturamento bruto, que é algo bastante vultoso. Quem aplicar essa sanção, a autoridade administrativa que for aplicar essa sanção, ou eventualmente a autoridade judicial, terá que ter um certo parâmetro de calibração. Ainda não há aplicação em concreto dessa lei. Por quê? Porque ela teve uma vacatio legis, um período para entrar em vigência, e como lei punitiva que é, ela só pode colher atos que sejam praticados posteriormente ao seu advento. Então, estamos a esperar os primeiros casos de aplicação da lei. Vai haver discussão claramente sobre dosimetria. Vai ter quem erre a mão, vai ter multa aplicada que quebra a empresa, vai se discutir isso em recuperação judicial. Ok. Mas a lei deu um intervalo amplo, de 0,1 a 20% do faturamento bruto. Essa é a principal punição. Qual é a lógica que está por trás disso? Quer dizer, empresa, a leniência, a concordância, as vistas grossas, a prática corruptiva pode ser punida de tal forma que a empresa sinta. Que o acionista da empresa sinta. Não está escrito, mas em grande medida a lei ela traz um convite do dono da empresa para dançar. Assim, olha, não adianta você estar lá isolado no seu castelo,
com a empresa funcionando e com as práticas que você não quer ver, porque o seu patrimônio pode ser indiretamente atingido. Essa é a primeira sanção, né? Nem é a mais grave. Segundo parâmetro, além do valor do dano, é o valor de alçada de arbitragem, caso não haja faturamento bruto do período anterior. Onde é que foi olhar o legislador aqui? Imagine que eu tenho uma empresa nova. Ela não teve faturamento no período anterior. Eu não tenho base de cálculo para fixar o 0,1 ao 20. Então, o legislador colocou aqui um outro critério possível, que é de 6 mil a 60 milhões. Esse critério só será aplicado na hipótese de não ser possível adotar o critério do faturamento. A empresa recém-criada. Uma sociedade de propósito específico que foi constituída para corromper. Estou brincando, mas enfim, uma empresa nova tem esse novo parâmetro. Segunda sanção. Sanção que é emprestada, que trazem do Código de Defesa do Consumidor. É a sanção de desabono público. O que ela quer dizer? Além de você ser condenado à sanção, a empresa que foi envolvida num ato de corrupção com base na lei, terá que publicar às suas expensas a decisão condenatória. E ela será publicada num cadastro que vai ficar provavelmente, certamente, na internet, com o teor da condenação. Ou seja, a explicitação da prática e da conduta. Baseado, inclusive, e este é um dado importante, num cadastro nacional das empresas punidas, que nada mais faz, ou pretende fazer, que reunir num único cadastro todas as punições aplicadas a empresas em todos os entes e âmbitos da federação. Então, se for punido com base na lei anticorrupção na prefeitura de Catulé do Rocha, esse cadastro vai dizer que a empresa foi punida por tal ou qual fato, em data tal, lá no município de Catulé do Rocha. A mesma coisa está repetida, vocês sabem que o decreto 60.106 trouxe a regulamentação da lei federal, e essa lei, por tratar de matéria punitiva e processo, ela é uma lei federal, para o âmbito do Estado de São Paulo. E, no âmbito do decreto estadual paulista, foi criado o cadastro estadual de empresas punidas no âmbito do Estado de São Paulo também. O objetivo do cadastro é reunir a publicidade das sanções e também, nessa perspectiva, a publicação das sanções e dos acordos de leniência, que nós já vamos falar mais para frente. A publicação dessa sanção, ela compreende, como é regra de direito, compreende também a reabilitação. Vocês sabem que mesmo quem é condenado numa sentença criminal, após um certo período, tem o direito a limpar a capivara, a ter retirado, apagado o registro da sua punição por ser considerado reabilitado. Isso também é tratado na lei, porque a sanção que vai ser fixada tem um prazo, e aí, transcorrido o prazo da sanção e reparado o dano que foi causado, não apenas recolhida a multa, mas reparado o prejuízo, quando o ato de corrupção gera o prejuízo, há o direito de ser reabilitado e de ter retirado o registro das sanções ou dos acordos do cadastro anticorrupção. Terceira consequência, a condenação, a obrigação de reparar integralmente o dano. E como eu disse para vocês, a multa não se confunde com o dano. Embora a lei estabeleça uma identidade de parâmetros de medida, a multa não será inferior ao valor do dano. Multa é multa, reparação do dano é reparação do dano. Então, no ato de corrupção que causa dano, a consequência da lei é, no mínimo,
agente envolvido, no mínimo a empresa objetivamente responsável, terá que desembolsar 2 vezes o valor do dano. Uma parcela de restauração, de restituição do dano, e a multa que, no mínimo, é igual ao dano. Pode ser mais do que 2 vezes. Claro, se a multa for superior ao dano, a lei não veda, observado o limite de 20% do faturamento bruto. Para medir a sanção, a lei define alguns parâmetros. Lembro vocês que há uma previsão ampla de sanções que cabe a quem vai aplicar a pena medir, dosar. Né? O termo dosimetria vem de dosar. Calibrar a dose de sanção. Fatores: valor e gravidade da infração. Se o dano é mais vultoso, menos vultoso. Se ele é grave ou menos grave. Né? Um grande esquema de corrupção voltado a perenizar uma prática corruptiva tem uma gravidade maior do que aquele agente que vai lá e dá uma propina para o fiscal isoladamente. Né? Você ter o fiscal recebendo uma propina mensal, né, organizada, fixa, é uma gravidade. Ter um ato isolado é outra gravidade. Situação econômica do infrator, se, e aqui o infrator é o agente privado que está envolvido objetivamente no ato na prática corruptiva, se ele é mais ou menos portentoso. Notem vocês, se vocês tiverem em algum momento que lidar com a lei para aplicar a sanção, notem vocês que há 2 momentos de considerar ou de relativização do porte do corruptor, da empresa envolvida. Uma já está diretamente relacionada à sanção pecuniária que é fixada em relação ao faturamento. O faturamento já reflete essa característica. Mas uma outra dimensão é a da gravidade. Então, o valor da multa, vamos pensar no valor? O valor da multa vai ter 2 critérios de tomada em consideração do porte econômico da empresa. O monte mor, o valor de referência, faturamento. E outro, o porte da empresa para fixação do percentual. A situação econômica do infrator. Por exemplo, a empresa pode ter faturado no exercício anterior muito e está absolutamente no exercício seguinte quebrada. Essa é uma situação. Ou o contrário, a empresa pode estar começando, no exercício anterior ela não faturou tanto, mas esse ano, ela, até por ato de corrupção, ela faturou muito. Então isso justifica que o percentual seja o quê? Maior. Né? E aí começamos a nos aproximar dos fatores subjetivos. E aqui já antecipar o que eu vou falar no final, que é a questão do compliance. É também fator de consideração para a aplicação da sanção a postura da empresa em relação ao processo de averiguação. Se a empresa age no sentido de acobertar o agente que praticou o ato de corrupção, ela vai merecer um tratamento. Se ela, surpreendida ou não com o evento punível, ela colabora com a autoridade, isso é um fator, não para inocentá-la, mas para reduzir a dosimetria. E o outro fator, esse é muito importante, a existência prévia na empresa de mecanismos voltados à coibição da prática infrativa. Voltados efetivamente a essa coibição. E aqui é importante uma explicação que eu acho sempre necessária. No nosso direito, a responsabilidade objetiva, portanto, que independe de dolo ou culpa, ela não implica em condenação necessária pelo evento. Em algumas hipóteses, o fato da responsabilidade ser objetiva implica que o agente responsabilizável tem o ônus de provar que aquela conduta não poderia ter sido por ele evitada. Posso dar um exemplo para ficar mais claro? Jurisprudência já assentada sobre responsabilidade de concessionária de rodovia por acidente causado por animal na pista. Tá?
concessionária de rodovia, concessionária de serviço público tem responsabilidade objetiva. Se tem um acidente na rodovia por uma falha do serviço, de sinalização, de buraco, ou mesmo animal na pista, a priori a concessionária é responsável objetivamente por reparar o dano. Não pela multa aqui, não estou falando de sanção, estou falando de reparação do dano. Mas a jurisprudência entende como isso? Entende o seguinte, olha, aconteceu um acidente, destruiu um carro porque tinha um cavalo na pista. Se a concessionária consegue demonstrar que ela tem um bom sistema de fiscalização e controle por câmeras, e um bom sistema de captura de animais na pista, que responde, olha, as ocorrências estão aqui demonstradas nos últimos 6 meses, né? O tempo máximo de recolha de um animal na pista é de 1 hora, 40 minutos, enfim. Né? Nesse caso, a concessionária demonstra que o cavalo acabou de pular a cerca e bateu no carro. A jurisprudência entende que, nesse caso, ainda que a responsabilidade seja objetiva, ela não precisa ressarcir o dano. Por quê? Nem o mais diligente dos diligentes conseguiria ter um laçador a cada metro da rodovia para laçar no ar um cavalo que pulou a cerca. Agora, se na demonstração da prova se demonstra que o cavalo estava calmamente pastando por 4 horas, né, na beira da pista e a concessionária nada fez, não tem Cristo que salve, a responsabilidade é objetiva e, ela não precisa, a vítima não precisa demonstrar que ela botou o cavalo lá para machucá-lo ou que, enfim, o agente passou pelo cavalo e deu tchauzinho. Não. Fato que ela falhou na obrigação, ela é responsabilidade objetiva. O que isso tem a ver com a nossa lei? Vai ser, e certamente essa discussão vai ser levantada, discutido situações em que a empresa está sendo chamada a responder punitivamente por um ato do seu agente, e ela vem e demonstra, espera um pouquinho, olha, essa é uma empresa séria, olha aqui os mecanismos que eu tenho para coibir práticas de corrupção. Nos últimos 3 anos, eu mandei embora 40 empregados que envolveram-se com atos de corrupção, antes de qualquer um descobrir. Eu tenho mecanismos internos de investigação sobre a conduta dos meus agentes, eu tenho uma série de mecanismos para coibir. Esse sujeito entrou aqui a semana passada e já foi corromper um fiscal. Por quê? Porque ele tinha cometido uma infração e ele queria acobertar a responsabilidade dele, porque ele ia ser mandado embora. Então ele deu do bolso um dinheiro para o fiscal. Bom, você vai me aplicar 20% do meu faturamento? Pode até ser que a empresa seja punida, mas este fator, existência de mecanismos efetivos internos de coibição da corrupção, vai ser um fator, ao meu ver, não só de abrandamento da sanção, como em alguns casos até de defesa para não ser aplicada a sanção. Desde que esses comportamentos sejam, obviamente, concretos, efetivos e demonstráveis. Não adianta ter simplesmente lá um cartazete dizendo a missão, os princípios da empresa. Não, tem que haver mecanismos e isso a gente vai chegar daqui a pouco. Então isso é um fator que a lei já deixa como um fator de abrandamento das sanções e diz lá a existência de mecanismos de coibição, inclusive com incentivo à denúncia. O termo é um pouco exagerado. Incentivo à denúncia parece criação de um mecanismo de revolução cultural chinesa, mas é que você tenha mecanismos efetivos de canais para que alguém que verifica na empresa alguma coisa irregular possa encaminhar anonimamente ou de maneira protetiva, não ser retalhado por isso, e essa denúncia interna seja apurada de maneira decente, não engavetada, etc. Então, antecipo que vai ser frequente na aplicação dessa lei uma perquisição, uma investigação de quanto de procedimento efetivo existe no âmbito da empresa. Responsabilidade por isso, a autoridade máxima de cada órgão, e a lei é federal, concorrentemente a Corregedoria Geral da União. E eu posso expandir isso para os estados e municípios, dizendo, concorrentemente, o órgão de atribuições correcionais de cada ente. No estado de São Paulo, a Corregedoria Geral do Estado. No âmbito do município, eventualmente, uma secretaria ou um órgão que tem a atribuição de fazer a auditoria, a correção, ou pelo menos o sistema de controle interno, que pela Constituição, artigo 70 da Constituição, é obrigatório que os entes detenham. Então, ou o órgão, a autoridade máxima do órgão no âmbito do qual se verificou a prática corruptiva, ou concorrentemente, portanto, também,
o ente encarregado da atividade correicional ou de controle interno. No âmbito federal, a Corregedoria Geral da União. No âmbito do Estado, o decreto 60.106, também a autoridade máxima, que é o secretário do Estado, e o corregedor presidente da Corregedoria Geral da Administração Pública Estadual. E no âmbito da administração indireta, o dirigente máximo do ente, o presidente da Fundap, por exemplo, num ato que envolva agentes, a corrupção envolvendo agentes da fundação. Acordo de leniência. A lei prevê, como já existia no âmbito do sistema antitrust, a lei prevê a possibilidade de acordos de leniência. O que é o acordo de leniência? É aquele acordo pelo qual alguém que está envolvido com um ato infracional se dispõe a participar junto à autoridade responsável, colaborando para a apuração do ato. E aí firma um acordo, que é esse acordo de leniência, para viabilizar a colaboração nas investigações relativas a este ato. Quais são as condições para o acordo de leniência? Primeiro, que sejam identificados os demais envolvidos. Depois que desta participação do leniente resulte um facilitador, uma facilidade na recolha de informações e documentos comprobatórios do ilícito. Não adianta ir lá, fazer um acordo, dizer, fulano, beltrano e ciclano também se envolveram. É necessário que o sujeito diga, olha, Beltrano, inclusive, praticou tal ato na data tal, uma reunião, ou encontrou no restaurante tal qual, para a prática do ilícito. O leniente vai ter, como favor decorrente da leniência, a redução da sua sanção em até 2/3 do valor que seria fixado para a multa. Lembrem que o fato de você ter o acordo de leniência já é um fator de abrandamento da sanção. E o leniente vai ter uma redução, mas até 1/3 ele terá que recolher. Isso em outros sistemas não é assim. No sistema brasileiro nós não chegamos a avançar de isentar o leniente de sanção. Ele é punido, mas é punido em menor grau, né? Redução de até 2/3. E ele é isento da sanção desabonadora, né? Que é a publicação da sanção. O leniente está, nesse caso, está salvo dessa sanção. Outras sanções possíveis decorrentes da lei, essa já existia na lei de improbidade, a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos e entidades públicas, e a atenuação das sanções previstas quando o ato de infração envolve contratos ou licitações públicas, a isenção das sanções ou atenuação, no caso do acordo de leniência, de sanções administrativas previstas na Lei 8666. Há outras sanções que, como eu falei, são reservadas para a autoridade judicial. Estas são as sanções que têm uma gravidade ou um grau de intrusividade que o legislador entendeu por bem que não poderia ficar no âmbito administrativo. Por quê? Porque ela envolve uma coibição, uma restrição a direitos e garantias constitucionais. O direito de propriedade, o direito de iniciativa, de atividade empresarial. Quais são essas sanções que também podem ser cumuladas, somadas àquelas que nós falávamos há pouco? Perda de bens, direitos ou valores que representem a vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtidos da infração. Você ter a decretação do perdimento do bem, portanto, uma expropriação punitiva, é uma das sanções previstas na lei. Suspensão ou interdição parcial das atividades da pessoa jurídica. A proibição da pessoa jurídica continuar atuando num determinado segmento ou numa determinada atividade. Dissolução da pessoa jurídica. Ou seja, a morte da pessoa jurídica. Extingue
a pessoa jurídica por decisão judicial. Proibição de recebimento de incentivos de um prazo de 1 a 5 anos ou de qualquer vantagem relativa a órgão ou entidade pública. E as sanções judiciais podem ser aplicadas uma ou várias delas combinadas. Além disso, há a possibilidade de se condenar a parte à devolução ou à reposição do valor decorrente do ato ilícito. Falei para vocês que a existência de mecanismos internos de coibição da prática corruptiva é, de um lado, explicitamente incentivado pela lei como um fator de abrandamento de sanções, e, de outro lado, não está na lei, mas me parece que isso vai ser reconhecido, também um fator até de elisão, de subtração da responsabilidade objetiva. E esses mecanismos são tratados na lei como mecanismos de compliance, né? Usando o anglicismo, o estrangeirismo desses mecanismos, que são frequentes no direito americano, no direito europeu, e principalmente na matéria de direito da concorrência. Né? Em outras áreas também, ambiental, consumidor, mas principalmente no direito da concorrência. O que são os mecanismos de compliance? São mecanismos internos de delimitação de comportamentos desejáveis e indesejáveis. Então, de certa forma, regras intracorporativas de natureza deontica, de natureza comportamental. E mecanismos, isso é importante, mecanismos de coibição, desincentivo e sanção internas à corporação face aos comportamentos tidos como indesejados. Né? Então, para a gente simplificar, os programas de compliance envolvem, basicamente, expor, explicitar e capacitar os colaboradores às regras de comportamentos aceitáveis e inaceitáveis da empresa, ou seja, listar os mandamentos, né, e catequizar os colaboradores, e, de outro lado, prever as consequências e os mecanismos de consequência de comportamentos que não sejam aqueles desejados. Dizer o que eu quero dos meus colaboradores, capacitá-los para entender e discernir as condutas e ter mecanismos que permitam dotar de consequências, acompanhar e coibir as condutas que eu não quero. Porque só ter a primeira parte não resolve. Só ter a primeira parte significa, eu vou contar aqui um monte de historinha, aqui, transformar a empresa num convento, mas se todo mundo quiser pecar, eu não estou vendo. Né? Não é essa a lógica de um programa de compliance. Programa de compliance bem feito. Então, como eu disse para vocês, a lei incentiva como um fator de abrandamento das sanções, no artigo 7º, inciso 8º da lei, mas não define o que são os critérios mínimos de compliance. O que não é ruim. O que não é ruim. Por quê? Porque, efetivamente, cada empresa tem que desenvolver quais são as suas premissas, quais são os seus valores comportamentais. Claro que existem valores, né, que são irrenunciáveis. Não dá para a empresa dizer, o valor dessa empresa é corromper da forma mais discreta possível. Não, isso não é compliance. Existem valores que são irrenunciáveis. Mas existem circunstâncias que são de cada empresa. Né? O que deve ter, no mínimo, um programa de compliance? Primeiro, como eu falei para vocês, um código ou um manual que, digamos assim, difunda dentro da companhia, dentro da corporação, quais são os padrões comportamentais que aquela corporação aceita ou quais são aqueles que ela rejeita. Né? Conteúdo. Diretrizes educativas para orientar as atividades de todos os integrantes. E, então, os mandamentos do bom comportamento para a corporação. E, de outro lado, os procedimentos que a empresa prevê
para controlar os atos praticados no âmbito da organização. De um lado, as regras comportamentais que a empresa deseja ver observadas e, de outro lado, os procedimentos para saber se elas estão sendo realmente verificadas. Além disso, é necessário, num programa de compliance, que exista claramente identificado, em funcionamento, uma instância voltada a acompanhar o programa de compliance. Não é o comissário que vai ser lá perseguir os colaboradores, mas uma instância que todos os colaboradores possam identificar como aquela que, edita, esclarece dúvidas, edita comandos para que todos saibam como se comportar. Segundo, que possa receber denúncias e esclarecer dúvidas. Terceiro, que haja em repressão interna aos comportamentos que não são os desejados. Há o risco de você criar um denuncismo interno na corporação? Sim, esse risco é um custo do programa de compliance. Mas ao longo do tempo, o que se demonstrou é que os comportamentos vão sendo filtrados. No começo, é complicado. No começo, o sujeito não gosta do outro porque roubou a namorada e faz denúncia de que o outro está corrompendo quem quer que seja. É um aprendizado. É um aprendizado. Isso acontece mesmo. E essa instância deve ser escolhida com bastante cuidado para que seja uma instância que saiba filtrar isso, saiba não entrar em esparrelas corporativas, saiba não multiplicar isso como um grande comitê central da Revolução Cultural Chinesa. Mas é importante que exista essa instância e que ela seja uma instância permanente. Não necessariamente um departamento com pessoas contratadas. Há grandes corporações internacionais que chegam ao requinte, multinacionais, de contratar uma empresa de outro país para coordenar o programa de compliance em âmbito mundial. Para não ter qualquer alçada da empresa a uma contratação de um escritório de advocacia, de uma empresa de auditoria, que vai ser a responsável pelo comitê de compliance. Então, se eu tenho uma denúncia de que alguém na minha empresa está praticando um ato, eu mando um e-mail e essa empresa externa, até de outro país, vai fazer um procedimento de investigação para saber se aquilo está ocorrendo ou não. Mas isso são grandes corporações, a Microsoft, a Siemens criou um programa desse, depois de uma denúncia lá na Comunidade Europeia, enfim. Mas as corporações menores podem ter lá uma comissão de 3 ou 4 pessoas, como tem a CIPA, de controle de prevenção de acidentes, que cuide exatamente disso. Exatamente disso. Inclusive para apoiar e esclarecer dúvidas que surgem. Vou dar um exemplo de uma dúvida que surgiu numa discussão com uma empresa para quem eu estava ajudando no programa de compliance. Falei assim, olha, eu tenho um problema que é o seguinte, uma empresa que comercializa apartamentos. Toda vez que eu abro um stand, lançamento de um prédio, estou lançando aqui, abro um stand, aparecem 3 ou 4 fiscais pedindo alguma coisa. Como é que eu vou orientar os meus corretores, o meu responsável lá do meu stand de vendas, a se comportar? O sujeito fica entre a cruz e a caldeirinha. Se ele falar, seu fiscal, essa é uma empresa séria, nós não fazemos isso, a empresa pode ser perseguida, punida, retalhada e depois vai ser mandada embora porque causou um prejuízo brigando com o fiscal. Mas ele também não quer participar de um ato que é um ato que ele sabe, nós já falamos aqui que não é aceitável. Esse comitê tem que chegar e se receber, falar assim, olha, estou aqui no canteiro ou no stand de vendas, recebi o quarto fiscal querendo propina, não dei para nenhum deles, como é que eu ajo? Não, o senhor documente isso, o senhor, sei lá, vá fazer um boletim de ocorrência, se acautele, faça por escrito, no registre, enfim. Até para que o empregado, o colaborador, tenha alguma garantia de que, na verdade, ele não vai ser mandado embora por ter agido como a empresa diz querer que ele haja. Então, essa é uma função da comissão interna independente, e isso é muito importante, ela não pode ser caudatária dos interesses da corporação, ela tem que ser razoavelmente independente. Alguns programas de compliance, inclusive, dão aos membros dessa comissão estabilidade no emprego pelo período que ele exerce a função na comissão de compliance, mais 2 ou 3 anos, firmam contratos para que ele também tenha uma proteção, o senhor está investigando muito, põe isso daqui para fora. Então, é comum nos programas de compliance que o próprio membro dessa comissão tenha uma proteção extra, garantia, que dá independência a ele. É fundamental que se diga
explicitamente para os colaboradores o que se quer deles, e o que se quer envolve não só os princípios, regras que vão orientar a atuação e as sanções que esse empregado pode receber, do ponto de vista interno, se ele descumpre. Obviamente, posso ter o melhor programa de compliance, denuncia-se vários empregados, apura-se que eles estão corrompendo e a empresa não toma nenhuma providência, lamento, o seu programa de compliance não vai ser considerado como tal. Simplesmente por quê? Porque não há uma rejeição efetiva da empresa àquele que praticou o ato de corrupção apurado internamente. Não é necessário que esse sujeito saia algemado da empresa. Ele pode ser simplesmente demitido. Ele vai ser demitido e aí as autoridades vão apurar o ato pelos caminhos normais. Claro, em certas circunstâncias a denúncia à autoridade superior também é necessária. Mas portanto, importante que o programa de compliance preveja de alguma forma quais são as consequências puníveis em função dessa atuação. E mais, a empresa deixar claro que se o agente, o colaborador, contra a vontade da empresa, pratica um ato e a empresa pode ser objetivamente responsabilizada, a empresa, a relação contratual, pode prever, inclusive, que a empresa vá se ressarcir desse agente. Claro, não vai conseguir se ressarcir junto ao empregado de 20% do faturamento. É uma questão, né? A menos que esse empregado seja um milionário. Mas a previsão de que ele pode ser, no efeito regressivo, responsabilizado, como acontece com a administração pública na responsabilidade objetiva. O policial que mata um inocente, mata por abuso de poder, o Estado responde primeiramente e aí depois pode ir acionar o policial que agiu praticando um ato de violência que causou a morte de um cidadão. Bom, e como mensagem final, o que eu queria deixar para vocês? Essa lei tem uma mudança de parâmetros das punições que são buscadas em reação à corrupção. Primeira mensagem, efetivamente, de maneira muito concreta, nós temos que nos acostumar ao fato de que lei não muda a cultura. Ela até ajuda a mudar a cultura. Mas nosso problema, no que tange a corrupção, não é a ausência de lei. Acho que o professor Carlos Ari deve ter falado aqui no início, eu pus aqui na minha apresentação, o que não falta são leis que permitem punir os que praticam condutas desregradas. Não é uma falta de lei. Qual será o resultado positivo dessa lei se eu voltar aqui daqui a 5 anos para tratar da experiência de 5 anos de aplicação da lei anticorrupção? Não será apresentar uma tabela com milhões e milhões e milhões de reais que foram recolhidos a título de multa para a administração pública. Se esse for o resultado, por mais eficiente que seja a máquina punitiva do Estado, a consequência daqui a 5 anos será: a lei não deu certo. Porque essa não é uma lei tributária. Ela não é uma lei para arrecadar multas. Agora, se daqui a 5 anos nós pudermos trazer a experiência, claro, terá havido multas, terá havido condutas punidas, é fato. Não dá para pensar que o mundo é perfeito. Mas que as empresas desenvolveram mecanismos para desincentivar, mudaram práticas para coibir que os seus agentes, colaboradores, pratiquem atos de corrupção até em benefício dela, se isso for de alguma maneira conseguido, daqui a 5 anos teremos como dizer que a lei atingiu o seu objetivo. Porque, fundamentalmente, essa é uma lei que busca alterar a regra de leniência, de conubérnio entre a pessoa jurídica e as pessoas físicas e os agentes públicos. Agora, não tenhamos esperança, e com isso eu concluo, que todos os agentes públicos se tornarão honestos e que todas as empresas se tornarão coibidoras da prática corruptiva. Isso seria acreditar em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa. Mas é possível que as empresas, e eu tenho visto isso, tocadas pelo risco de serem alcançadas naquilo que, para a atividade empresarial, é mais importante, que é o retorno econômico, se mobilizem no sentido de reduzir o espaço para esse tipo de prática. Vamos esperar alguns anos para ver se ela pegou ou não pegou. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Floriano de Azevedo Marques Neto. Essa foi a palestra sobre as sanções e os mecanismos de compliance.
Com isso, nós encerramos aqui este seminário Fundap sobre a Lei Anticorrupção. Agradecemos a presença de todos os convidados e as autoridades que estiveram conosco aqui no palco e também a vocês do público que estiveram presentes ou que nos acompanharam pela internet. Nosso muito obrigado e até a próxima.